A gente achou que não ia ter sincerão, que não ia ter gente apontando o dedo na cara do colega, e no final teve. Ainda que tenha sido um sincerinho de carnaval para não gerar expectativas. Mas foi o suficiente para fazer as plantas balançarem. Mesmo as que não se acham plantas, como a plantana. Ela disse que não é planta porque ela não quer arrumar briga e treta com ninguém e que ela tá lá mesmo para não fazer nada. Essa aí se humilhou sozinha, nem precisou do Marcos chamar o puxadinho de samambaias, porque é isso mesmo que eles são. Por isso que doeu neles e eles balançaram com essa fala do Marcos. E eu acho que é uma pena o Marcos sair agora do BBB, sendo que ele poderia render muito mais se ele permanecesse lá. Mas a gente tá falando de um paredão difícil que envolve 3 pessoas que, mesmo por caminhos tortos, são amigas lá dentro. O Marcos só vai sair por causa disso, porque não era a hora dele sair. Ao menos não era a hora dele sair por causa do jogo dele. Ele poderia ficar mais algumas semanas lá, mas já que é pra sair, pelo menos é bom marcar a história do programa. E isso é o que o Marcos conseguiu. Agora o melhor pra mim nem foi o Marcos só ter balançado as plantas. Foi o Buda ter de se explicar sobre o seu jogo mascarado que não levou ele a lugar nenhum. Se a ideia dele era confundir, ele até conseguiu. Só que deu ruim pra ele mesmo no final. O que ele fez nesse jogo foi o que estragou tudo pra ele. E no fim, Buda e Michel foram os piores líder e anjo do BBB 24. O Buda, porque ele teve tanto poder e no final se enrolou, e o Michel, que desperdiçou uma imunidade com a plantana e deixou a Isabelle livre para ir pro paredão. Visão de jogo de centavos, bem no nível do Bila, cujo maior feito foi ter se tornado o alvo da casa inteira por causa desse jogo liso e fofoqueiro dele. Assim, vai ser bem fácil para ele cair no paredão e até mesmo ser eliminado. Eles sempre acabam se dando mal. Michel, Buda e Bila são os piores participantes da história do BBB. Se não de todos os BBBs, pelo menos do 24. Que o jogo deles sirva de exemplo do que não se deve fazer no BBB. Ah, eu tava esquecendo da plantana aí nessa lista. Essa aí vai ser coroada a maior planta de todos os tempos dos realities. E por mérito próprio, foi pegar a visão de centavos do Bila, se deu mal. E no fundo, é isso que a gente quer. Ver esse povo todo lá dentro se dando mal, até porque só um vai ganhar. Após o sincerinho, o que mais aconteceu ali foram as pequenas discussões e conversas por causa da falta de posicionamento que o Marcos apontou que o puxadinho tem. A Vanessa disse que o Marcos não estava errado em dizer isso, que ele apenas usou palavras duras. O que na verdade é isso mesmo, tá? A Vanessa concordou que tem uma falta de posicionamento nos puxadinhos. A Vanessa, que também não é lá muito cheia de posicionamentos, né? Ela só sabe falar do Davi e mete ele aonde puder. Aí o Davi foi conversar com o Buda e grande parte da conversa era só o mais do mesmo. Aquela coisa que não ia levar a lugar algum. Mas o Davi disse que o Lucas não é sua prioridade de votos e também pediu desculpas por causa da briga dos dois naquela festa passada. E a Raquel surtou com o Marcos por causa dele ter dito que eles são coadjuvantes no BBB 24. Ela disse que o Marcos não é ninguém para apontar isso e que ninguém ali é melhor do que ninguém. E eu te contei isso nesse vídeo aqui, ao vivo. E querem a verdade? Protagonistas e antagonistas não são melhores que ninguém numa história, mas são os que mais se destacam numa história. No que a Raquel se destacou até agora, gente, surtar com o Marcos porque ela não aceita que ela não é protagonista do BBB, aí a Alane, o Lucas e o Michel foram conversar para tentar esclarecer a treta deles. Aí o Lucas disse que todos lá têm memória seletiva. Aí eles lembram como começou a história do voto na Alane que a Fernanda teria planejado. Só que o Lucas disse uma coisa e o Michel disse outra completamente diferente. A Alane entendeu que essa conversa com os dois não ia levar a lugar nenhum, porque se nem o Lucas lembrava do que ele fez,
Imagina se ele ia contar, né? A memória seletiva é um ótimo argumento para cair em cima do Davi. Mas será que isso se aplica ao Buda também? A Alane disse que ela só vai saber essa história toda quando ela sair do programa mesmo. Aí o Buda foi atrás de confrontar o Michel sobre o voto que ele descobriu na central do líder, que ele disse que ia expor no Sincerão, mas depois preferiu falar em particular porque ele é muito arregão. Aí o Lucas disse pra ele que o que pegou foi a mentira do Michel ter dito que não votou e ele ter descoberto na central do líder que o Michel votou. O Michel disse que ele não lembrava, mas que ele achava que ele tinha votado no Lucas. Aí, como os dois são muito arregões, o Michel pediu desculpas pro Lucas por ter feito ele pensar mal dele. E o Lucas disse que ele precisaria de algum tempo para digerir tudo isso. Aí, finalmente, o Michel foi falar com o Davi sobre ele não ter imunizado a Isabelle. O Davi aponta que para ele não tinha como a Plantana ir pro paredão porque ela não era alvo de voto. Aí o Michel alega que ele conseguiu do Lucas a certeza de que ele não indicaria a Isabelle. E por isso, ele desperdiçou a imunidade dele com a Plantana. Aí o Michel ainda se justificou dizendo que ele não tinha como adivinhar a dinâmica. Só que o problema não é a dinâmica, gente, vocês sabem disso. O problema do Michel é outra coisa. Se a Isabelle estava mais a perigo de ir pro paredão e ele sabia disso, porque ela é um alvo que tem ido pro paredão há semanas, ele simplesmente poderia ter evitado isso de acontecer, né? Aí o Davi lembrou que o Michel cobrou confiança da parte dele. Só que o Michel disse que não dá mais para cobrar isso agora. Aí o Davi disse ainda que o Michel precisa fazer o jogo dele e parar de se meter no jogo dos outros. O Michel disse que ele tem o direito de saber quando alguém vota nele e o porquê, e o Davi só responde se ele quiser. Aí o Davi joga na cara que o Michel colocou a Denisiane e o Matheus no monstro por causa dele. E o tonto confirma que foi por isso mesmo que ele colocou os dois. Aí o Davi disse que ele não puxaria o Michel pro paredão, mas o Bila, que é o seu alvo. Aí o Michel não aceita essa resposta e diz que ele tinha esse direito porque o Davi o chamou de fraco. Aí o Davi disse que se o Michel é fraco, logo ele não o colocaria no paredão. Aliás, ele disse ainda que a desculpa do Michel pro monstro é muito fraca e que ele entrou nesse jogo de uma maneira negativa. O Michel não aceitou e disse que o Davi pensa que é negativo pode ser só uma estratégia dele para enganar a todo mundo. E eu acho que se isso for uma estratégia, é uma estratégia muito burra, porque ele só levou o próprio Michel a colocar um alvo enorme deste tamanho nele mesmo e ele ficou feliz com isso, inclusive. Aí o Davi disse que o que ele tem para resolver entre ele e a Isabelle é só entre os dois e que não cabe o Michel ou a qualquer um dizer se é bom ou se não é. Aí o Michel disse que eles ali são juízes sim e que eles fazem isso mesmo. Aí o Davi repetiu para ele parar de olhar para o jogo alheio e fazer o jogo dele porque ele não passa de uma planta e que ele vai ser uma planta até o final. Aí o Michel joga a visão de centavos dele de dizer que o jogo deles é avaliado semanalmente. É um posicionamento burro, porque o jogo não é avaliado de forma semanal. Dizer isso é subestimar o público, inclusive. A gente avalia o paredão semanalmente, mas o jogo que a pessoa faz lá, a gente avalia desde o dia que a pessoa entrou lá dentro. Aí o Davi disse que esse posicionamento é fraco, e o Michel disse que não liga para a opinião do Davi. Aí quando o Michel sair de lá, será que ele vai entender, né? Mas já que foi ele quem pediu por isso, em breve ele vai ter. Aí o Davi deu outro conselho para ele. Se tiver algum problema entre ele e a Isabelle para resolver, que o Michel não se meta. Aí o Michel disse que ele vai se meter sim, porque ninguém manda nele. E no final, o que é que vai sair disso? Só o Michel mais queimado ainda, um jogo fraquíssimo. Mas logo ele mesmo vai se dar mal por fazer isso. Aí o Davi levou essa conversa toda para Isabelle e ele disse que foi claro pro Michel e pro Lucas que acha o jogo dos dois muito fraco e que eles não se metessem aonde não foram chamados.
além de mandar o Michel cuidar da própria vida e fazer o jogo dele. A Isabelle lembra que o Michel disse que só não deu o anjo para ela porque ele ouviu do Lucas que ela não ia pro paredão. E aí o Davi apontou que não dá para ela confiar em alguém que já deu mostras de que não é confiável. E aí ele lembrou ainda que depois do bolo e da oração pelo aniversário dele, o Bila disse para Isabelle que não tinha como colocar ela no paredão agora. Aí ela lembrou que ele disse isso e que deu a entender que não ia colocá-la no paredão. Aí ele disse para Isabelle que a fala do Marcos sobre o Puxadinho não ser o protagonista foi uma fala pesada e que isso mudou os rumos da votação. Diz o Davi que foi ali que o Marcos foi eliminado do BBB e que agora os dois têm uma chance para ficar. Aí eles admitem que não tem como saber o que o Brasil pensa deles, mas o Davi acha que dessa vez é o Marcos quem vai sair. Aí o Davi também aconselha a Isabelle a ter mais cuidado com as amizades dela dentro da casa e que tem muita gente lá que aparenta ser amigo, mas que no final não é. E ele prometeu: se vencer a prova do líder, o seu VIP será apenas ela e o Matheus. E o resto vai tudo pra xepa e que ele vai jogar muito. Em outro momento, a Fernanda juntou as peças e achou estranho o que o Buda fez. A Fernanda entendeu que o Buda prometeu que não ia indicar a Isabelle pro paredão e que para ela o Lucas havia dito outra coisa e que ela não era uma possibilidade de indicação, e ele disse para Denisiane outra coisa também. Aí o Rodriguinho apontou que se o Buda prometeu a mesma coisa para 3 pessoas diferentes, ele vai acabar se ferrando por causa disso. Aí a Fernanda também lembrou que a Vanessa foi quem entregou que ela era a segunda opção de indicação do Buda. A Fernanda também disse que o Michel foi arregão e que ele deveria ter atacado quem o atacou, deveria ter respondido o Davi e o Marcos e não ir pra cima do Bila. A Fernanda disse que ele poderia ter feito o Davi se queimar ali mesmo e o Davi não teria como responder. Mas como o Davi acabou com o Michel, ele ficou perdidaço naquela dinâmica. Aí ela também disse que a Raquel não deveria ter aberto espaço pro Marcos se desculpar com ela depois do barraco dele. A Fernanda disse que se fosse ela deixaria o Marcos ficar falando sozinho, ia ficar mal porque isso ia pesar no paredão e que não abriria margem para ele se redimir e sair melhor dessa história. Ao mesmo tempo, a Fernanda também colocou na cabeça dos dois que se o Marcos sair é por causa da briga deles. E a Raquel certamente vai se achar muito mais forte depois disso. O Michel também. Aí o Rodriguinho disse que ele não entendeu aonde é que o Michel queria chegar quando ele falou do Bila na dinâmica. O Rodriguinho disse pro Michel se ligar no jogo dele e não dos outros. A mesma coisa que o Davi disse pra ele. Mas o Michel vai aceitar? Não. Aí o Buda quis saber como foi que vazou a informação de que ele pretendia mudar a indicação porque o Davi estava doente. A Yasmin disse que poderia ter sido a Vanessa. Aí o Buda não gostou e disse pra Vanessa que isso quebra com ele, que isso fode com ele, que colocou o dele na reta. A Vanessa disse que não falou nada porque a Fernanda já disse que ela já sabia. E aí eles especularam que o Marcos poderia ter sido o informante. Mas será que eles não pensaram que isso também poderia ser só um blefe da Fernanda, né? A verdade é que quem espalhou essa informação foi o Michel, que contou pro Bila e ele espalhou pro resto da casa. Só que o Michel disse depois que foi o Bila quem contou pra ele. Se o Michel fez isso de caso pensado para inverter a história, só se queimou muito mais, porque aí é mentira e é fácil acreditar na conta do Bila, porque ele é mesmo um boca de sacola, mas nem por isso dá para dizer que ele é mentiroso. Só que como a Fernanda disse, se o Bila é um boca de sacola, o Michel é um pequeno boca de sacola, porque ele leva informações deles para Isabelle e no final eles se dão mal. Enquanto isso, a Vanessa torcia para que o Davi fosse eliminado e o Marcos permanecesse e que o Davi tá errado em cobrar o Michel por não ter dado o anjo para Isabelle
Raquel e quis comparar a situação com a semana passada. A Vanessa achou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E a Lady aconselhou o Buda a procurar a Fernanda e a Denisiane para esclarecer essa história da Mira. Aí lá no quarto fada, o Matheus joga na cara do Michel e reclama que ele ficou sim muito chateado pela desculpa que o Michel deu para dar o castigo do monstro para ele. Matheus disse que ele se sentiu desrespeitado porque a desculpa do Michel era porque ele andava com Davi e que essa desculpa era péssima. Disse ainda que esse jogo do Michel é um tiro no próprio pé. O Michel quis passar panos quentes, obviamente. Aí o Matheus disse que ele não quer se meter no jogo do Michel, mas aconselha ele a se meter com o seu próprio jogo. Disse ainda que não se ganha o BBB sendo só humano e que também é preciso ter muita estratégia, mas que não vale a pena mudar quem se é apenas por causa do jogo. Só que tem jogo e jogo, né, gente? Vamos ser sinceros. Tem uns que conseguem juntar o humano e a estratégia, e outros são só estratégia pura e simples. Esses são os que se dão mal, inclusive. Em outro momento, a Lady diz que o Marcos não estava errado e que ele não julgou o caráter da Raquel quando disse que o Puxadinho não é protagonista. E que, de fato, não é mesmo. Ela então perguntou para que é que serve o queridômetro e o emoji de planta que tem lá dentro. E lá na academia, a Vanessa, a Yasmin e o Lucas se depararam com o quadro tático com o alvo em cima da Denisiane e da Beatriz. Eles acham que foi a Fernanda quem tinha deixado daquele jeito. A Vanessa então disse que as suas prioridades de voto agora são o Bila, Davi, Giovana, Fernanda, Raquel, Isabelle, Pitel e Michel. A Yasmin também disse que os alvos delas são os mesmos da Vanessa. E eu vendo essa cena, eu fico só pensando que é preciso ser muito sem personalidade para não apontar os seus próprios alvos e copiar o dos amiguinhos, né? Aí o Lucas, que disse que o Davi não é prioridade de voto dele, apontou que as suas prioridades de voto são o Davi, Fernanda, Michel, Isabelle, Plantana, Raquel, Pitel e Matheus. E aí, a Vanessa disse que mesmo o Buda tendo essa capacidade de juntar pessoas diferentes, dessa vez ele não vai conseguir juntá-la com o Bila, porque não rola mesmo e não tem jeito mais de reaproximar. Aí a Raquel então contou que o Bila se afastou dos gnomos por causa da Fernanda e a Pitel não quererem se dispor a ajudar o Luigi e o Vinícius e que ele errou em apenas não ter avisado que ele ia votar em outra pessoa. E depois de 3 pessoas dizerem que ele joga mal pra caramba, Michel cogitou arregar pra valer, porque ele disse que tá tudo cagado e errado lá. A Raquel impediu ele de tomar essa atitude e ela disse que sem ele, ela não é nada lá. Imagina você precisar de um Michel pra jogar e ainda fazer tudo errado, né? A Isabelle também disse pra Raquel que o Lucas disse pra ela que não a indicaria pro paredão e que ele não deu a entender isso. Aí a Raquel disse que a Isabelle poderia estar confundindo as coisas, mas ela disse que não, porque ela ouviu de outras pessoas que ele disse que não a indicaria ao paredão. Aí ela disse que sequer faz sentido o Lucas tentar manter uma amizade com ela se tá colocando ela na mira ou no paredão o tempo todo. Ela disse que ela votou nele uma vez e que ele tinha 10 pessoas para escolher pro paredão e que foi direto nela. Aí numa das rodinhas que se formaram antes deles irem dormir, a Vanessa falou sobre a Fernanda e que ela enxerga coisas boas no Davi também e que a Fernanda igualmente tem as suas qualidades, mas que ela é uma vilã do BBB. Aí as fadinhas disseram que a Fernanda deu mostras de seu caráter quando mentiu sobre os votos que ela deu na Alane e que essa rivalidade poderia esconder uma admiração pela Alane. Foi a Denisiane quem disse isso, né? Ela só sabe ver o lado positivo das coisas. Dá até uma irritação quando ela diz isso. Aí a Beatriz disse que se fosse isso, não seria mais fácil a Fernanda procurar a Alane e falar? Aí a Vanessa se meteu e meteu o Davi no meio e eu juro que eu vou pular essa parte. Aí a Denisiane disse que ela não julga ninguém pelas suas vidas externas, apenas pelo que eles estão vivendo no jogo lá dentro. E antes de dormir,
o Davi contou para Isabelle que ele pediu para o Lucas não conversar mais com ele. Isso é um jogo de convivência assim, mas eles não são obrigados a gostar dos colegas por causa disso. Davi disse ainda mais, não vai ficar esperando mais nada deles, porque o Lucas colocou ele e a Isabelle juntos no paredão, uma pessoa que ele mais ama naquela casa. Aí no quarto do líder, a Lady expressou a sua surpresa ao descobrir que o Bila é muito fofoqueiro. Yasmin disse pro Buda não conversar mais sobre jogo com o Bila. E eu disse pra vocês que o jogo deles era o pior possível, né? E em outra rodinha ali, a Raquel também disse que ela não quer se colocar como vítima, mas o puxadinho só tá levando porrada nesse jogo. Ela disse que não tem por que ela ficar mostrando o jogo se tem muita gente na casa que também tá fazendo a mesma coisa e escondendo. E aí vocês entendem por que eles são plantas. Aí a plantana disse que o Bila inverte as coisas, que ele disse que a Fernanda mente pra se safar das coisas e aponta que ele é um fofoqueiro e boca de sacola, que ele fala tudo o que contam pra ele e que não dá pra confiar numa pessoa assim. A plantana tem um ponto aí bem interessante sobre o Bila, né? Aí depois ela disse que a Yasmin não faz nada de relevante nesse jogo, igual a própria plantana, né? Aí o Michel também se deu conta que depois de tanta atrapalhada, eles só escapam do paredão se ganharem o líder e o anjo, porque senão eles vão direto e reto pro paredão. Pela manhã, a plantana contou para Isabelle que o Buda estava mentindo sobre a famigerada ordem de indicação dele para o paredão. A plantana disse que ele mentia sobre dizer que a Denisiane era a quarta opção, porque não era, pois ele mesmo espalhou o oposto. A plantana fez algo de útil em dizer que o Buda só se enrolou nisso tudo. A Isabelle diz que ela ficou triste com o Lucas, porque se não fosse ela procurar para conversar, ele não iria tomar essa iniciativa. E aí ela se deu conta que o Buda não tem nenhuma consideração por ela, ou mesmo por alguém, né? Nem mesmo pela Vanessa e pela Yasmin. A Isabelle também disse que tá na hora de fazer esse jogo girar e que tem outras pessoas para serem votadas para irem pro paredão e que não pode ser sempre ela ou o pessoal do puxadinho para ir pro paredão. A plantana disse que muita gente ali tem medo de votar. Aí a plantana explica que a sua estratégia é descobrir quem é que vota nela antes e descobrir quem é o alvo da maioria da casa, para também ela votar e conseguir escapar do paredão. É uma estratégia burra, né? Não é à toa que a plantana é uma planta. A Isabelle disse que foi muito bom tudo isso acontecer, porque agora ela abre o leque de opções dela e que ela vai devolver o voto no Lucas. Aí a plantana disse que muita coisa mudou por lá e que ela seria a segunda mais votada para ir pro paredão, sim. E que foi bom ter ganho a imunidade porque tirou uma opção de voto da casa. Senão, ela ia sobrar e ia direto pro paredão. E eu espero que a Isabelle entenda que a plantana é uma planta bem venenosa. A Isabelle também quis saber se o Lucas se enrolou. E a plantana disse que ele falou uma coisa para uma pessoa e falou outra coisa para outra pessoa. E disse que foi o Bila quem levou a informação adiante de que o Davi não seria indicado por ele porque o Davi estava doente. A Isabelle entendeu que o Bila é muito fofoqueiro e a plantana disse que ela já alertou o Bila, mas ele não quis saber dos avisos dela. Aí nos gnomos, ali do lado da despensa, a Fernanda disse que ela perdeu toda a admiração que ela tinha pela Denisiane após o que ela fez com as meninas na festa. E que agora ela via a Denisiane como uma menina mimada igual às outras. A Pitel também analisou que o quarto magia e o fada jogam juntos e que o terceiro grupo só existiria se o Lucas se afastasse um pouco dos dois quartos. Mas parece que não é isso que o Lucas está fazendo. Aí rolou uma dinâmica lá com o patrocinador e eles comeram bastante, até porque eles estão famintos da xepa. Aí o Marcos também se declarou para Isabelle por eles serem amigos e que se ele for embora, ele quer ser amigo dela aqui fora. A plantana também reclamou do Davi, que ele gritava demais e disse pro Bila que ela não ia arrumar confusão com ninguém dentro da casa, só para ter motivos para votar em alguém,
ninguém e que ela não vai ficar puxando o saco de ninguém. A Plantana também disse que eles estão movimentando a casa por debaixo dos panos e que as pessoas que antes eram inimigas do Davi agora estão lá do lado dele, e eu não sei aonde a Plantana tá vendo isso. Aí nos Gnomos, todos estavam incomodados com o Davi e o Rodriguinho resmungava que ele ia sair hoje de qualquer maneira. Aí também rolou um desentendimento menor entre a Denisiane, a Alane e a Leide por causa do uso da água, que a Denisiane achou que as meninas estão exagerando no consumo, mandando aí uma indireta pra Leide. Aí a Leide levou essa indireta pra Vanessa e pra Yasmin, e ela disse que alguns comentários ali dentro são desnecessários. Aí a Denisiane disse que a Leide exagerou nesses comentários porque a água renova todo dia e não tem por que reclamar das pessoas que tomam 2 banhos quando necessário. Eu sei que isso não é algo tão importante assim, mas demonstra aí que em breve a Leide e as fadas vão ter um embate. Se uma coisa simples como uma reclamação do consumo de água já foi capaz de deixar a Denisiane pé da vida, imagina quando a Leide romper com elas e o tal terceiro grupo começar a existir pra valer, né? O resto do dia foi só de amenidades e não rolou muita coisa interessante pra gente dizer pra vocês. Vocês já perceberam que às terças e quartas no BBB o ritmo diminui bastante, porque o ápice acontece na noite de hoje. O que esperar da eliminação de hoje? Esse é um paredão difícil para eles lá dentro da casa, mas é um paredão óbvio pra gente aqui fora. A gente sabe de antemão que o Davi e a Isabelle não saem e a única forma do Marcos escapar da eliminação teria sido se o paredão fosse quádruplo e o quarto elemento ia sair com força aí. Mas na ausência do quarto elemento no paredão, Marcos vai pagar o pato. Ele certamente terá a maior rejeição da temporada até aqui, mas não vai sair porque ele fez uma coisa de muito errada lá dentro. Ele vai sair porque as torcidas da Isabelle e do Davi são mais fortes que a torcida dele. E a torcida da Yasmin, que tenta mostrar alguma força e pediu fora Davi, vai ter a chance de provar agora se eles realmente são fortes. O que me parece passa longe de ser, né? De qualquer forma, até o fechamento desse vídeo, esse era o cenário mais plausível. Marcos eliminado, Davi e Isabelle voltando e ainda mais fortes e grandões. Quem vai inflar muito com a volta do Davi e da Isabelle vai ser o Bila, que vai dizer que o Marcos saiu pelo que ele fez pra ele, e a Raquel e o Michel vão pensar a mesma coisa por ter dito que os puxadinhos são sem importância, samambaias e coadjuvantes nesse jogo. Vai ser engraçado se o Bila se der mal desse jeito e junto com ele o Buda e o Michel. Os 3 mais equivocados do BBB 24. E tudo porque eles não vão entender o recado do público. Vão insistir no mesmo erro. Então, como a gente diz, eles pagaram pra ver e vão ter, né? Hoje à noite tem a eliminação e a gente vai estar ao vivo aqui no Faropop para contar pra vocês como tudo aconteceu. Continua aqui com a gente na nossa cobertura do BBB 24.